Deus é bom e justo. Ele tem compromisso com as pessoas que têm compromisso com Ele. Quando a pessoa é fiel ao Senhor, honra a sua palavra, é obediente à vontade de Deus, Deus a abençoa. Mas às vezes, mesmo aquele que serve a Deus, ele se vê em muitas dificuldades e diante de problemas indissolúveis, diante de situações que a pessoa se julga incapaz de resolvê-las sozinho, ela pode clamar ao Senhor, buscando em Deus a solução, a vitória, a bênção, o milagre, por mais que as situações estejam difíceis. A Bíblia nos diz que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo humilhado por 7 anos pelos amalequitas, pelos midianitas e por povos do Oriente também. Foram 7 anos de muita opressão. Tudo que era plantado depois, na época da colheita, tudo era saqueado, era levado embora por esses povos inimigos. A nação de Israel empobreceu muito nessa época. A colheita era saqueada, os animais também eram levados embora. Tempo de miséria, de muita humilhação, tempo de tristeza. E Gideão era juiz em Israel. Ainda não existiam os reis na nação de Israel. Israel era comandado por juízes, e Gideão foi um desses juízes. E um profeta chegou e falou com os filhos de Deus, lembrando das conquistas passadas, que no passado o Senhor livrou os filhos de Israel da opressão do Egito, tirou lá da escravidão, em que o povo de Deus ficou por mais de 400 anos no Egito, a maior parte como escravo. Aquele homem de Deus, aquele profeta, lembrou das bênçãos passadas, mas aquilo era passado. De fato, Deus fez grandes coisas no passado, mas o povo estava preocupado com a situação daquela época, a situação atual, que era de sofrimento, de humilhação. Tudo que eles plantavam com tanta dificuldade, depois eles colhiam, era levado embora, era saqueado. E eles acabaram construindo covas, cavernas, fortificações para se esconderem dos amalequitas, midianitas, os povos do Oriente, que vinham e saqueavam, e vinham e levavam tudo embora, toda a riqueza. Tanto sofrimento, 7 anos em que essa situação ficava correntemente, frequentemente acontecendo. E o anjo do Senhor disse a Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, Deus é contigo. Mas Gideão ficou pensando: Deus é comigo e nós estamos vivendo em uma situação tão degradante, tão humilhante, mas como então? Por que você diz que Deus é comigo e nós estamos sofrendo tanto? Veja que Gideão usou o seu raciocínio, ele usou a fé com inteligência, ele usou a fé racional, a fé inteligente. Mas espera aí, eu estou fazendo tudo certo? Eu estou malhando o trigo aqui no lagar, que é nesse tanque aqui embaixo, escondido. O lagar não é um local para se malhar o trigo. O trigo, ele era trabalhado, peneirado no alto dos montes, nas eiras, e não no lagar, que é um tanque que fica num local mais baixo, onde se espremem as uvas e as azeitonas. Gideão estava no lagar escondido, se protegendo para não ficar vulnerável, exposto às investidas dos inimigos. E Gideão começou a raciocinar, mas vem o anjo do Senhor e diz que Deus é conosco, que Deus é comigo. Veio um profeta e disse das conquistas, das bênçãos do passado. Mas o passado, tudo bem, nós somos gratos por isso, mas o importante é hoje. Hoje a nossa vida está um desastre, hoje está dando tudo errado, hoje é só humilhação, é só sofrimento. Quando esse drama vai acabar?
Veja que Gideão mostrou ali uma revolta, uma inconformidade diante da situação crítica em que ele estava vivendo. E diante disso, o anjo do Senhor não repreendeu Gideão, pelo contrário, disse: Gideão, vai nessa tua força, é isso mesmo, é essa inconformidade que você precisa ter. E essa mesma fé inconformada, inteligente, que nós precisamos ter. Ou seja, se você serve a Deus, se você é fiel, se você é leal, obediente à palavra do Senhor, não aceite viver na miséria, em uma situação humilhante. Não se conforme com isso. Se porte como filho de Deus. Senhor, mas eu sirvo ao Senhor com fidelidade, eu te busco, eu entrego a minha vida e priorizo o reino dos céus. Por que minha vida está tão travada? Por que tudo está dando errado? Essa fé vai produzir efeitos positivos em sua vida. Após Gideão ter manifestado essa fé, essa inconformidade, Deus abençoou Gideão. E por meio dele, a ação do Senhor libertou o povo da opressão dos povos inimigos. A vitória veio dos céus, quando na terra Gideão se revoltou e não aceitou a vida de derrota. Não aceite a vida de derrota, não se faça de vítima, não fique lamentando e chorando, pensando que você nasceu para sofrer mesmo, que seu destino é o fracasso. Não diga essas palavras jamais. Não aceite ser um derrotado, um fracassado, mas se porte como vencedor. Espera aí, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus grande. Eu não vou aceitar viver nessa situação tão deprimente. Eu quero a minha bênção também, assim como fez Jó. Jó era um homem íntegro, reto, que servia a Deus, temente a Deus, e que se desviava do mal. E tanta desgraça aconteceu na vida de Jó. Ele perdeu tudo, perdeu os bens materiais, perdeu os filhos, perdeu saúde. Jó ficou na miséria, na humilhação extrema, doente da cabeça aos pés, pobre, um homem muito rico, e se tornou um miserável. Mas Jó não se conformou também. Ele orava a Deus dizendo: Senhor, por que eu nasci? Por que o Senhor me tirou do ventre da minha mãe? Por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Jó manifestou a sua indignação. Amaldiçoou o dia que eu nasci. Olha, Senhor, eu não consigo, eu não posso mais prolongar os meus dias nessa situação. Eu não aguento mais, eu não suporto mais tanto sofrimento. Se você se vê em meio a muito sofrimento, faça como Gideão, faça como Jó. Deus, eu quero continuar, eu vou continuar te servindo, mas eu não aceito mais, eu não me conformo com essa situação. E com certeza essa sua fé inteligente vai mudar a sua vida. E Jó foi abençoado, e Deus lhe restituiu em dobro tudo quanto antes possuía. E Jó viveu muitos anos bem, morreu farto de dias, morreu satisfeito e foi abençoado por Deus. Que você manifeste a sua fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé que produz resultados, a fé que não se conforma com o fracasso, a fé que impulsiona você a se tornar uma bênção em todos os sentidos. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.